Ei, agora tá ruim. Tá meio fechado, mas acho que eu mudei. Som, esse está melhor, né? Felipe todo domingo fica bravo comigo. Não acaba a música dele, não acaba a apresentação dele. E, infelizmente, como o William falou, acabou de dizer, o sogro do Jackson, ele teve um mal súbito essa manhã. O Jackson me ligou no horário, ele não estava em Sorocaba, o sogro dele, e esse mal súbito de mais tarde veio a cometer ele a óbito, e nós, não tem ninguém aqui, né, a família toda, nem Simeone, nem Alaide, nem Susan, está todo mundo ainda sem saber, inclusive, aonde vai ser o velório. A expectativa é que seja em Sorocaba mesmo, porque eles são daqui de Sorocaba, e assim que eu tiver qualquer notícia, eu coloco lá no grupo para aqueles que quiserem lá prestar seu consolo à família. Aquelas coisas inesperadas que acontecem quando a gente está aí achando que as coisas vão acontecer conforme nós esperamos. Um pouquinho daquilo que eu falei semana passada, não sei quem estava aqui, sobre a aleatoriedade da vida e como essas aleatoriedades, essas coisas que acontecem de repente, elas acabam mostrando a nossa fragilidade também, o quanto nós não temos controle sobre tudo. E existe uma pauta por trás disso que precisa ser considerada, que é justamente de compreendermos nessa dinâmica como que o nosso coração responde a essa dinâmica de imprevistos, de doença, de morte. A gente às vezes coloca muita energia em questões que consideramos absolutas, que os nossos relacionamentos vão dar certo, que os nossos empregos vão dar certo, que a nossa família vai dar certo, que nossos filhos vão sair da forma que nós esperamos, e acabamos tendo assim essas surpresas. Eu fico muito tranquilo aqui, no outro modo, porque aquilo que é surpresa para a gente, eu tenho certeza e convicção absoluta que não é surpresa para Deus. E essa série desse mês veio falar um pouquinho a respeito disso. A gente veio conversando sobre como brotar, como ter algo novo no nosso coração quando os terrenos ficam difíceis de passar, de atravessar. Um cenário muito comum na Bíblia, em vários momentos. Eu posso lembrar aqui quando o povo precisou atravessar um deserto, eles passaram tempos difíceis. Quando Israel foi invadida, eles precisaram passar tempos difíceis. O tempo nunca foi fácil dentro da realidade que a gente vive, desse momento da história. E por jesucidência, como costumeiramente eu digo, eu vim pegar o Uber de casa até aqui, e o motorista, aliás, eu tenho feito bons relacionamentos com motoristas de Uber ultimamente, têm sido os mais diversos. É uma dinâmica interessante, não sei quantos pegam Uber, mas é fantástico, porque cada um está num time, um está reclamando da vida, outro está falando bem. E o de hoje veio falando que a gente realmente, se olhar para o cenário do nosso contexto, a gente fica sem vontade nem mais de viver aqui, sem vontade nem mais de viver nesse país, que se ele fosse mais jovem, talvez ele fosse para outro país. E a gente veio batendo esse papo, e ele soltou uma frase que aderiu. Ele falou assim: mas eu não estou reclamando, eu estou só desabafando. Eu quero continuar vivendo aqui, eu quero continuar a minha vida aqui, mas a gente precisa desabafar. Realmente a gente precisa colocar para fora as coisas, porque se nós guardamos demais, vira doença. Nós adoecemos quando guardamos demais essas coisas. E nós precisamos que essa doença não se propague. E uma doença que começa na mente, facilmente ela passa para o nosso corpo. O nosso corpo vai enfraquecendo, nosso corpo tem limites. Então, diante de questões iguais a esta, hoje, por exemplo, o Jackson estava muito triste, perdido de certa forma. E vocês sabem que ele é um jovem bem maduro para a idade dele, mas não esperava. E isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece com todo mundo. E é nesse momento que nós somos desafiados. Quem tem acompanhado a série tem percebido que eu venho usando textos proféticos. Os últimos 2 foram do profeta Isaías, quando Isaías fala de um cenário muito difícil,
e mostra o quanto Deus estava presente no cenário. Hoje eu não vou falar de um profeta ou sobre o que disse um profeta, eu vou falar sobre um salmo. E a diferença dos textos, os salmos são músicas, são cantos, são poesias, e os estudiosos eles costumam dizer que um salmo é uma resposta. O salmo é uma resposta. Então é o povo ou uma pessoa, e vocês vão conhecer salmistas famosos como o próprio Davi, um excelente salmista, um excelente poeta, um excelente compositor, e com uma autenticidade muito grande. Ele era capaz de expressar suas dores de forma a conectá-las conosco, quando, por exemplo, ele escreve o Salmo 51, um salmo conhecidíssimo, ou o Salmo de número 23, quando ele agradece o Senhor, dizendo que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Davi era um poeta nato. E o que eu gosto das Escrituras é essa honestidade, ela é honesta quanto quem somos. E hoje eu vou falar a respeito de um salmo, que é o Salmo de número 92, e o que isso tem a ver com florescer, e não é nenhuma alusão ao último jogo de futebol do Campeonato Paulista desses dias, você vai entender já já o que eu quero dizer. O Salmo 92 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome. O Altíssimo, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos por todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ela será ensinada, mas ela só é fixada no nosso coração através do poder revelador do Teu Espírito Santo. E a minha oração nesse momento é essa: que o Espírito do Senhor, o Consolador, o Ensinador, aquele que nos convence dos nossos pecados, da nossa rebeldia, do nosso coração que se distancia de Deus com facilidade, que nesse momento, não através do Cláudio, mas sim através da presença constante e certa do Senhor, que o Espírito do Senhor nos convença através das palavras desse homem, que traz aos nossos corações uma resposta a respeito do que Deus fez na vida dele. Nós cremos no mesmo Deus, num Deus do ontem, do hoje, do amanhã, um Deus que está hoje aqui nesse lugar, pronto para transformar vidas, para virar a nossa realidade, para poder nos colocar mais próximos dele, ainda que, como o salmista, nós olhemos para os lados e só vejamos lutas e inimigos. Dá sabedoria do reino, sabedoria do alto às nossas vidas. Não permita que nenhuma palavra, raciocínio, filosofia, ideologia de persuasão humana influencie a nossa mente e o nosso coração, a não ser o poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo presente nesse lugar. É o que nós oramos e agradecemos. Amém.
Se seus olhares foram atentos, vocês vão perceber que esse homem começou agradecendo. A palavra desse salmo inicial é de gratidão. E quando ele fala de gratidão, ele fala que ele começa a agradecer logo de manhã. Aqui já tem o primeiro desafio para a minha vida. Quais foram as minhas palavras, Cláudio, hoje de manhã, quando meus olhos se abriram? Quais foram as minhas palavras? Eu acordei grato. Na conversa com o Wagner, lembro até o nome do Uber, com o Wagner, ele fala assim, o importante é que a gente tem saúde, né? E enquanto a gente tiver saúde, a gente continua batalhando. Essa é uma palavra de gratidão. Eu não sei se o Wagner conhece a Deus, apesar dele ter um símbolo religioso cristão pendurado no retrovisor dele. Ele deve ter alguma consciência da existência de um Deus, de alguma forma. Mas nós conhecemos, nós fomos convidados a conhecer a Deus. E conhecer a Deus precisa ser suficiente para que nós comecemos os nossos dias com palavras de gratidão. Senhor, abri meus olhos. Senhor, eu tenho filhos saudáveis. Senhor, eu tenho um emprego. Senhor, eu tenho o mínimo dentro da minha casa. Até hoje o Senhor não permitiu que eu morresse de fome. Nós não podemos olhar para o sucesso das coisas que nós vemos na vida de pessoas, no Instagram, por exemplo, sem entender os processos que estão por detrás da vida daquelas pessoas. Algumas batalharam demais, outras são fake, tem muito fake lá. E no fake a grama do vizinho é sempre verde, só que ela é artificial na maior parte das vezes. Mas na realidade, pessoas que estão mostrando talvez uma viagem gostosa, um momento bom com a família, dentro da realidade que as redes sociais permitem, existem processos por detrás, que você e eu podemos não ter passados, mas há processos na sua vida, no dia de hoje, suficientes, e eu garanto isso em nome de Jesus, para que você agradeça a Deus por estar vivo hoje e presente nesse lugar. Nós precisamos, esse salmista começa com gratidão, e ele começa amanhã com gratidão. Um pastor que há muito tempo ouviu uma mensagem dele, fala que no domingo nós começamos com gratidão, mas na virada da noite, além do espírito maligno chamado fronha, que nos apega com sono, existe um outro, que nos torna amaldiçoadores da segunda-feira. E ele escreve um livro pequenininho, muito simples, muito objetivo, chamado O Deus da Segunda-feira. E a pergunta que ele faz naquele livro é a mesma pergunta que eu faço para mim aqui e faço para você. O Deus da sua segunda-feira é o mesmo Deus do domingo? O Deus da sua semana é o mesmo Deus do domingo? Hoje escrevi uma postagem que está para ser publicada no meu canal do Instagram sobre autocuidado em tempo de trabalho. Coloquei coisas simples. Alongue-se a cada 1 hora, respire mais para não se estressar, coisas simples, básicas. Enxergue as pessoas com empatia, antes de responder, pare, reflita, observe, coisas simples, coisas que qualquer pessoa pode te ensinar, se você prestar atenção. Mas tem uma coisa que sabedoria humana não pode nos ensinar, que o Deus que está com a gente aqui hoje, Ele está amanhã com a gente na segunda-feira. Isso não se consegue com sabedoria e com conhecimento. E esse conhecimento precisa gerar gratidão. Eu quero te desafiar já no começo dessa reflexão, para que as suas primeiras palavras amanhã não sejam as preocupações, os boletos, o chefe chato, não seja nada disso. Seja agradecer porque Deus está contigo na segunda-feira e vai estar na terça, na quarta, e o salmista aqui quer nos dizer isso porque ele viveu isso. Era homem que nem eu e que nem você. Ele fala, comece o seu dia agradecendo. Se eu olhar também um pouquinho mais de cuidado para esse salmo, eu vou ver que a segunda palavra, a segunda marca é louvor. Além de começar o dia agradecendo, ele começa louvando. E eu tenho uma percepção bem particular de louvor e não diz respeito a nenhuma outra que pense diferente da minha. Nós os costumamos a chamar música de louvor e música também pode ser louvor. Mas eu creio que o verdadeiro louvor é a expressão de um coração grato. Quando eu vou para a carta do apóstolo João em Apocalipse, quando Jesus se revela como cordeiro ensanguentado, o desdobramento da presença de Jesus num livro que fala do hoje, que revela já a respeito do hoje, é louvor, louvor,
louvor daqueles que são fiéis ao Cordeiro ensanguentado. Só que nós não seremos, nós já somos. Nós precisamos transformar o nosso dia em louvor. E quando eu sinto a minha vida reverberando a presença de Jesus, aí eu canto, aí eu danço, aí eu sorrio para as pessoas, aí eu mostro para as pessoas o motivo pelo qual eu sou feliz. Eu ando na contracultura desse mundo que nos puxa para o vale da sombra da morte a todo instante. E lembro do antigo hino, já que hoje aqui é dia de hino, viu, Nathalie? Sou feliz com Jesus. Que paz a mais doce. Não é verdade? Ou lembro do outro hino, de um homem que perdeu toda a sua família num naufrágio, quando ia da Europa para os Estados Unidos, um hino muito antigo, que diz assim: mais perto quero estar do meu Senhor Jesus, ainda que seja a dor, que me leve até Ele. Nós precisamos começar, se nós queremos que as flores do reino brotem em nosso coração, nós precisamos começar agradecendo, nós precisamos começar cantando. E é uma terceira característica, logo nos versos 4 e 5, ele remete, da onde vem toda essa percepção da presença constante de Deus hoje, do passado. Ele olha para a história dele e fala assim: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Se já foi feito, é porque já aconteceu. E nós ficamos ansiosos por aquilo que ainda não aconteceu. Nós vivemos no universo da previsão. O universo da previsão é sempre doença. Ah, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Eu tive uma notícia bem sensível essa semana dentro da minha casa. Estamos esperando resultados de exame. Começou um desespero. Aí olharam para mim e falaram assim: como é que você está insensível, você não está desesperado? Eu falei: não, eu quero saber se é mesmo. Às vezes nós somos como aqueles pais que a criança cai no chão e chora, a gente grita e chora junto com ela. A gente não fala: filho, vamos lá, caiu mesmo, vamos levantar. Nós gostamos de dar andador emocional para as pessoas. E gente que aprende a andar com andador não aprende a tomar tombo na vida. Então eu preciso voltar à memória e lembrar as coisas que Deus fez. Eu queria te convidar a fazer esse breve exercício em segundos agora. Volta à sua memória. Perceba os milagres que Deus já fez na sua vida. A sua esposa é um milagre, seu marido é um milagre. Está aí. Cultive isso. Suas filhas são lindas, maravilhosas, tudo com o mesmo nome, mas tudo diferente. Isso é milagre. Olha o maridão que está aí, ó. Está vendo? É assim. Não é perfeito, mas é milagre. O milagre não precisa ser perfeito. O milagre precisa ser fruto da consciência que existe um Deus que acorda comigo na segunda-feira e que me traz consciência de que eu sou amado quando eu olho para a minha história e percebo que Ele sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, no choro de uma mãe por um filho que não sabe o que fazer por ele. Deus está lá também, viu? Deus está lá agora, nesse momento. Acredita nisso. Está lá com o Jackson, está lá com a Dani, que perdeu seu pai hoje. Está com a gente, está com as perguntas do nosso coração, trazendo paz que excede o entendimento. Tem coisa que eu não tenho resposta para a minha vida, mas eu preciso ter paz. Eu não consigo produzir essa paz, porque a palavra de Deus, a palavra do reino, ela não alcança o nosso coração por persuasão. Persuasão é trabalho de coach. Vai que você consegue, acredita em você que você consegue. A palavra de Deus só pede que nós acreditemos em uma única pessoa, suficiente para cuidar de qualquer situação, o Senhor. É só isso. Não pede nada diferente disso. E é essa virada que o salmista faz aqui nos versículos 6 a 9. Reparem comigo o texto. O insensato, aquele que não consegue compreender essa realidade que eu estou explicando para nós mesmos essa noite, o tolo não vê isso que a gente vê. O tolo não vê. Ele trata como tolo pessoas que não conseguem entender essa realidade do reino atravessando a nossa realidade. E eu vou falar mais, eles não tinham nem a consciência de reino
que nós temos hoje, porque hoje, com a Bíblia nas nossas mãos, nós lemos a história de trás para frente. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham Jesus, eles não tinham nada disso. Eles tinham os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que contavam a história do povo deles, é o que eles tinham. Eles tinham as histórias de um mar abrindo e milhares de pessoas passando no meio do mar, é isso que eles tinham. Hoje nós sabemos onde todas as coisas convergem, nós sabemos onde todas as realidades a respeito de Deus acontecem, e elas acontecem em Jesus. E isso sempre me traz uma preocupação, e me perdoe se ela é prolixa, se ela é repetitiva para o coração de alguns, porque nós às vezes ouvimos pessoas falando de Jesus, mas elas ensinam a gente a depender mais da gente, a acreditar mais na gente, do que no próprio Jesus. Às vezes eu navego nas redes sociais, falo, eu posso estar enganado, eu não sou o dono da razão, e nem quero ser. Aliás, eu quero que vocês duvidem de tudo que eu falo, e façam como aqueles homens da Bíblia, da cidade de Bereia, que ouviam os pregadores falarem e conferiam na Bíblia se é verdade. E autoriza qualquer um de vocês a dizer, você está falando uma besteira. Eu não estou aqui para ser dono da verdade. Eu autorizo qualquer pessoa a falar comigo, a conversar comigo sobre isso. Eu acho que não é assim. Porque Deus age de maneiras diferentes. Deus fala coisa com vocês que não fala comigo. Ele fala com alguns de uma forma que não é a minha forma de entender a Deus. E nós precisamos estar sensíveis a essa mudança de realidade. E é só quem tem a presença do reino no coração. Aqueles homens não tinham recursos além das histórias, além da vida. Nós temos Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo faz quando ele traz esse mesmo assunto de uma outra forma na segunda carta que ele escreve a Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Leiam comigo e prestem atenção nas palavras de Paulo. Eu mesmo, irmãos, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente e nem muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Hoje nós estamos com as redes sociais recheadas de discursos eloquentes. Eu não tenho dúvida que tem pregadores do reino melhores que eu, mais cativantes do que eu. Eu não tenho culpa, eu também não tenho culpa, eu não tenho dúvida que há pessoas que talvez saibam um pouco menos de conteúdo teológico que eu. Mas isso não dá a nenhum de nós o direito de usar persuasão para explicar o que está acontecendo na realidade. De o que é a realidade. Porque a persuasão encanta. A persuasão encanta tanto que o que você mais vê hoje é gente vendendo curso para tentar resolver um problema da nossa vida que ele nunca resolveu na dele. Ele nunca resolveu na dele. 10 dicas para aprender, nunca empreendeu nada. Nunca, o maior empreendedor, sabe qual é o maior empreendedor da vida? Uma mãe que tem que cuidar sozinha de 4 filhos. Quer saber de empreendimento? Conversa com uma mãe que cuida de 4 filhos, que tem que botar todo mundo na escola, que tem que cuidar. Você tem um só, né? Mas é fácil. É um baita empreendimento, não é? As mães são empreendedoras fantásticas. E as pessoas criam métodos para explicar coisas que elas nunca fizeram. Nós estamos na cultura do método. Se você está com um problema, eu tenho uma solução. Isso é persuasão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E no meio das falas cristãs tem muito método, mas o único método da Bíblia, o único propósito que a Bíblia tem para mim e para você é crer em Deus acima de todas as coisas. Vou repetir as palavras do Senhor. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o que se espera. É entrega. Entrega para Deus, entrega para quem está sentado do seu lado. É entrega. Nós mudamos aqui o nosso cenário, alguns estão vendo hoje, isso aconteceu semana passada. Trabalho lindo, pessoal. Eu inventei um negócio simples, o pessoal transformou em algo muito melhor do que estava na minha cabeça. É assim. Mas isso aqui é o cenário, está confortável, está agradável, está bonitinho, talvez se tivesse o ar-condicionado, porque tem gente que sente calor demais, mas tudo isso é método, isso é estrutura. Se nós não nos relacionarmos com Deus e com as pessoas à nossa volta, isso não tem sentido, gente.
pode mudar de cabeça para baixo, levar a igreja para cima, colocar no meio da praça, montar um monte de telão de LED atrás, não muda nada. Isso é cereja. O meu coração precisa estar no reino, vivendo o reino. E Paulo fala que ele não veio. E ele falava numa época em que as pessoas eram extremamente persuasivas, no meio dos gregos. Quem inventou a oratória foi o grego. A base da oratória, de falar em público, é grega. Então ele não está falando descontextualizado com a gente. A Bíblia é atual. E Paulo fala, não é isso que eu vim trazer para vocês. E repare o que ele fala logo no versículo seguinte. Por isso, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser o quê? Cristo. E mais, crucificado. Cristo crucificado. Nós entendermos que o Senhor morreu numa cruz, porque Ele sabia que nós seríamos incapazes, e somos, de viver bem com a rebeldia do nosso coração, que pressupõe que pode cuidar da sua vida e nada vai dar errado. E ele falou, vocês não conseguem viver assim. Caos, isso vai ser caos o resto da vida, vocês não vão ter condições de ter relacionamentos saudáveis desse jeito, vocês não vão ter condições de tocar a vida desse jeito, e Jesus morre carregando isso que nós traduzimos como pecado para a cruz, e ao morrer na cruz, Ele nos perdoa desse ato rebelde. Microfones, tem algum problema comigo? Ele nos perdoa desse ato rebelde, até criminoso, se nós formos considerar. E nos dá vida, nos chama para uma vida, como eu disse na semana passada, nos chama para uma jornada, Deus nos chama para uma jornada com Ele. E Ele continua dizendo com clareza, sem mentir, a vida vai continuar não sendo fácil, só que agora vocês sabem quem está com vocês. É por isso que o salmista agradece, porque agora vocês sabem quem está com vocês. E mais do que isso, vocês sabem o que está acontecendo. É esse mistério que Paulo cita nesse texto, e no capítulo, eu vou seguindo esse texto, vale a pena ler o capítulo 2 todo, ele fala assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas somente de uma forma, espiritualmente. Ele está falando exatamente o que o salmista acabou de falar. Os caras não sabem o que é isso que a gente tem. Eles não sabem porque eu acordo na segunda sorrindo. Eles não sabem porque eu vou para o trabalho ruim sorrindo. Eles não sabem que eu continuo sorrindo com a conta no vermelho. Acabou a picanha, mas eu estou sorrindo. Eles não sabem. Eles não sabem. Porque esse presente, no dia que nós nos rendemos a esse Jesus, entendemos quem é o Senhor da história, que ensina para Paulo e a muitos outros a viverem diante das lutas da vida, aprendendo a viver, Filipenses capítulo 4 agora, na fartura e sem nada. Paulo fala assim, eu aprendi a viver com tudo e eu aprendi a viver com nada. Meu amigo, você está reclamando da vida, eu fui picado por cobra 3 vezes. Eu só conheço uma pessoa que foi picada por cobra 3 vezes, que não foi Paulo, seu Isaltino, avô do Jackson. E está vivo, 92 anos. Paulo fala assim, eu naufraguei, vocês estão reclamando da vida? Fui chicoteado. Vocês estão reclamando da vida, que a vida está dura? Paulo fala isso. Passei fome, fui preso. Vocês estão reclamando da vida? E ele ainda desenvolve em Filipenses o seguinte raciocínio, isso só me ensinou uma coisa. Isso me ensinou a entender que tudo aquilo que eu julgava forte, bom para mim, não serve para nada, é refúgio, é cocô de cavalo, é o termo que ele usa. A aleatoriedade da vida ensinou a Paulo a confiar mais em Deus. Esse é o desafio. E nós temos Jesus. Vocês têm Jesus. Nós temos Jesus para mostrar a presença constante dele, graciosa, bondosa e misericordiosa na presença da vida. E Paulo fala, quem não conhece Jesus não sabe do que a gente está falando. Ele vai no versículos 15 e 16 dizer assim,
Mas quem é espiritual, quem recebe o Espírito Santo habita na vida de todos os que se rendem a Jesus. Ele está lá incomodando, dizendo, Paulo fala assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa ajudá-lo? A pergunta retórica de Paulo assim é, só quem pode enxergar essa realidade espiritual? Ele mesmo responde, quem? Nós. Nós conhecemos o mistério da vida. O mistério da vida é que o Senhor morreu e ressuscitou e vai voltar para resgatar rebeldes redimidos, homens e mulheres que lembram do seu passado, mas também reconhecem que Deus ama todo dia, por isso agradece, por isso louva e por isso fica buscando na memória aquilo que lhe traz esperança. Quando a gente entra nisso, gente, há uma transformação tão profunda na nossa vida que parece que surge forças da onde a gente não tem. Surge força da onde a gente não tem. Vou contar minha história hoje. É rapidinho, 30 segundos. Acordei, dormi com uma ressaca espiritual ontem. Ressaca. Já tiveram ressaca espiritual? A gente tem ressaca espiritual. Tive uma ressaca espiritual ontem. Era 1h, peguei o olho, acordei. Falei assim, vou começar a fazer algumas coisas. Você fez? Nem eu. Aí fui lá, fiz uma tapioca. A bom estilo nordestino, tapioca, cheio de queijo. Agora me energizei. Falei, agora eu vou começar a fazer as coisas. Você fez? Nem eu. Aí eu falei, eu acho que eu preciso dormir mais um pouco. Deitei na cama, coisa que eu não faço. Tirei um cochilo da meia hora, toco o telefone. O Jackson falando, meu sogro deu BO lá. Eu falei, ferrou. Aí aquela pouca vontade que eu já tinha, já não sumiu de vez agora. Fiquei preocupado com o Jackson, fui orar, sentei na varanda, olhei da minha sacada, vi minha tartaruga virada de ponta cabeça, rodando, quase morrendo. Aí desci eu correndo, debaixo de uma chuva para salvar a tartaruga. Foi assim meu dia hoje. Aí a Cláudia não está em casa. Homem sem mulher em casa é uma lasqueira, para mim pelo menos. Eu fico perdido. Aí eu não sei, ligo para a Cláudia, está na maior festa lá na casa do irmão, comendo churrasco e picanha. E eu olhando aqui para minha tapioca, que ainda sobrava metade no meio do dia. Foi assim meu dia. Aí acabei de comer, parei e falei, agora vai. Sentei na frente do computador, olhei para a pedra e só vi pedra. Não saía nada, gente. Eu falei, Deus tem misericórdia que eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu sei o texto, eu já estudei, eu sei que vou falar, e isso que está saindo aqui é porque está saindo, porque até hoje eu saí de casa vendo pedra. E às vezes é assim. Eu sei que quando eu entrei naquela porta, vi aqui Rodrigo, Nathalie, William e Kelly, alguma coisa me deu força. Não sei. Quando a gente entende que quando eles começaram a cantar, foi me dando força. E eu estou animado aqui. E não é Ritalina não, gente. A gente precisa disso. A gente precisa dessa força. E quando a gente tem consciência do amor de Deus para a nossa vida, coisas que muita gente chama a gente de louco, vai à igreja todo domingo, agora vai ficar nesse negócio, é porque as pessoas não entendem isso, porque esse é um privilégio reservado para nós, para que a gente tenha força, para que o demônio da segunda-feira não tome conta da nossa vida, e a gente continue a semana bem, não é sem problema não, tá? Bem. E o salmista fala que isso aconteceu na vida deles. E se você andar um pouquinho mais para frente, ele começa a olhar para a vida de uma outra forma. E não estou falando para ninguém ficar olhando para o lado cheio do copo, não, e ficar em Nárnia, naquela coisa assim, we are the world, Não, ele começa a olhar, poxa, tem tanta batalha que eu já passei, olha, esse problema resolveu. Essa semana foi muito engraçado, que eu fui conversar com uma pessoa. Na segunda, ela me chamou desesperada, eu preciso conversar, estou desesperado, tem horário para conversar comigo hoje? Eu falei, não tenho horário, mas pode ser amanhã? Pode. Aí virou o dia de manhã, você atendeu? Falei, e aí, qual que é o problema? Ela falou, não tem mais. Eu falei, como assim? Ontem tinha problema, agora não tem? Não, eu estava desesperada que as coisas não aconteciam, eu tinha perdido a matrícula da escola da minha filha, eu tinha não sei o quê, de repente, está tudo resolvido. Eu falei, o que a gente vai fazer aqui? Nada, então vamos tomar café.
Deus faz assim. E ela fala assim, aí no meio do café ela fala assim, nem sei porque eu estava desesperado. Aí sabe o que eu fiz? Falei do Senhor Jesus. Eu vou dizer porque você está desesperado. É isso. Não desespera. Porque quando a gente tem uma consciência do Senhor, as coisas vão mudando. E você vê que se preocupou demais por coisa, por gente que nem merecia sua preocupação. Nunca aconteceu. A gente tem duas áreas na nossa cabeça, segundo o doutor Augusto Cury, que é a área da preocupação e a área da influência. A área da preocupação, ela nos deixa estáticos. Você fica ali, ó, fica aquele monte de coisinha rodando na cabeça, assim, fumaça saindo. A minha sai menos fumaça porque sem cabelo é cooler. Aí vai ficando assim aquela coisa. A área da influência é assim, eu confio no Senhor e vou fazer o que dá hoje. Eu vou fazer o que dá. O que tem para hoje, Senhor? Qual é o meu dia? Qual é o pão nosso do dia de hoje? Qual é o meu pão do dia de hoje? Eu vou fazer o que dá. Você começa a transitar na realidade com o reino se mostrando. Você lembra aquele probleminha que você tinha? Acabou. Você lembra aquela preocupação? Nem aconteceu. E aí você precisa fazer uma coisa, né? Não é chegar na internet e contar a bênção. A turma gosta disso. É chegar aí, colocar os joelhos no chão e falar: Senhor, obrigado, porque diante das batalhas eu tenho contemplado os meus inimigos caírem. Isso é obra do Senhor. Bênção, antes de ser contada para os outros, tem que contar para o Senhor, agradecer, contar para o Senhor. Isso é obra do Senhor. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está me fazendo passar por cada luta, dia após dia, todos os dias. E por fim o salmista, ele vai nos mostrar que não tem idade para isso acontecer. Justos para ele são pessoas assim, que confiam em Deus, né? Que tem a consciência que Deus os chamou. Mas ele vai falando, às vezes assim, eu fico... É crença, tá? Desculpa. É meu, tá? Não se incomode com o que eu vou falar agora. O pessoal fica, estou velho para isso, estou velho para aquilo. Eu fico olhando. Falei, como assim, velho, rapaz? Levanta essa cabeça daí. Anda para frente. Lógico, tem umas coisas que nosso corpo não permite mais, né? A gente vai inventar umas coisas, né, Heraldo? O ciático trava, né? Tem coisa que não dá. Mas a Bíblia nos ensina, e o salmista fala, que em todas as fases da vida, a gente, quando caminha com o Senhor, dá algum tipo de fruto. Essa semana eu recebi uma notícia de um pastor que foi muito influente na minha vida há 20 anos atrás. Está com 92 anos, reverendo Mateus Benevenuto. Está arriado numa cama, mas a cabeça do homem é genial. Você pega um homem com sonda nasogástrica, deitado numa cama de 92 anos e te inspirando a viver, falando que a vida vale a pena. É o Senhor sustentando, gente. A gente consegue dar fruto. Tem muita garotada nova aí precisando de gente mais madura, sentando com ela e falando, viu, acorda. Fala que nem falar com um paralítico, levanta daí, anda. Você está esperando o quê? E essa sabedoria é dada com a vida. Só que a gente prefere, às vezes, matricular o filho no curso A, matricular o filho no curso B, vamos fazer aquele negócio, porque senão esse menino vai se perder. Hoje eu vi o reverendo Fabrini Viguier, da Igreja Plena de Icaraí, respondendo aquelas caixinhas de perguntas no... Como é que se fala? Instagram. E uma pessoa falou assim, nossa, está tão difícil cuidar dos meus filhos pequenos. Aí ele falou uma coisa, gente, que eu falei, olha... Sabe quando você fala assim, é de Deus? Ele falou, gaste todo o tempo da sua vida que você puder com seus filhos pequenos. Porque é nessa hora que você dá valores para eles. Leva eles para a igreja mesmo não querendo, pegue e arrasta. Porque é nessa hora que você vai colocar coisas tão profundas no coração deles, que lá na frente, quando você entender que algumas coisas você não vai conseguir mais controlar, ele vai parar e vai pensar. Os mais novos precisam da gente. Eu preciso de pessoas mais velhas.
Não adianta achar que as soluções da minha vida estão só nos meus pares, não. A gente precisa. E pessoas que andam no Senhor dão frutos a vida inteira. Então o salmista fala assim: agora viva isso. Viva como quem vive sobre a rocha. E se vocês já pegaram, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o que é a rocha? Aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é quem constrói a sua casa sobre a rocha. Isso dá solidez, gente. Isso é solidez. Num mundo onde a bússola moral está assim, ó. A gente, ó. Isso é solidez. Num mundo onde eu estou com pena do meu neto. Hoje eu estou para contar causa, né? Mas estou acabando, prometo. Até que a última mensagem da série acaba agora. Mais 5 minutos. Lindinho. Lá onde minha filha mora, a licença maternidade é de 1 ano. É de 1 ano. Meu neto está um negócio maravilhoso. 7 meses, já está sem fralda. 8 dentes na boca. Querendo ficar em pé. Coisa linda. Sabe pedir as coisas. Quero mamar, quero ir no banheiro. 7 meses. E eu fico olhando esse negócio assim, falei, com 7 meses eu não abria nem o olho para começar a conversa. Aí dessa história toda, só que 1 ano, a gente começou a reparar, porque a gente conversa com eles pelo WhatsApp, né? E quando eu for conversar com meu neto, eu tenho que levar uma moldura quadrada para colocar assim à volta, para ele identificar que eu sou avô. E eu comecei a reparar que quando a mãe sai de perto, ele vai acompanhando ela e começa a gemer. Eu falei, opa, levantou uma bandeira aí. Porque no final de 1 ano de licença maternidade, ela vai ter que, ó. E aí esse moleque vai fazer o quê? Berrar. Berrar. E aí a gente tem que começar a prestar atenção nessas histórias. Para a gente entender que os nossos filhos não são nossos. Nós temos que dar firmeza para eles. E só homens e mulheres, na rocha, firme, criam filhos sólidos para uma vida onde a bússola moral está cada vez menor. Comece seu dia agradecendo a Deus. Comece seu dia cantando para Deus, dançando. Faça o que quiser para Deus, mas com consciência. E faça isso porque você tomou consciência de que Jesus é o Senhor da sua vida, que sabe exatamente quem você é e está contigo. E desfrute dessa força renovadora que todos os dias nos é dada quando caminhamos em Deus. Mesmo quando a gente olha para a vida e só vê tempestade. Ver tempestade ficou comum aqui em Sorocaba, né? Só vê tempestade, mas a luz está lá. E nessa força vai impactando vidas, influenciando vidas, mostrando por que você sorri, porque Ele é o motivo, o único motivo de nós nos sentirmos vivos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?